Fala, futuros Megis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Na Mira do Pro. E hoje vamos trazer a análise da partida de Toyoshima Masayuki Ryuo versus Sota Fuji Três Coroas. A segunda partida pelo título Ryuo. Mas antes de vermos essa análise, já deixa seu curtir, que isso ajuda demais o nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e todas as notificações, pois desta maneira você não perde nenhum de nossos programas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nascido em 30 de abril de 1990, na cidade de Ichinomiya, Aichi, Masayuki Toyoshima detém o título de Ryuo. Ingressou na escola de aprendizes em 1999 com o ranking de sexto Kyu e teve como seu mestre Kyozumi Kiriyama. Obteve seu ranking de quarto Dan e se tornou profissional no dia 1º de abril de 2007. Após vencer a Liga do terceiro Dan, venceu a competição com 14 vitórias e 4 derrotas. Empatou em primeiro lugar com o jogador profissional Kouta Kanai. Toyoshima Ryuo já obteve os títulos Kisei, Meijin, Meiou e Yoi. É considerado um dos 4 grandes jovens de Kansai, juntamente com Akira Inaba, Tetsuro Itodani e Akihiro Murata. No momento, Toyoshima Ryuo está na terceira partida de defesa do título contra Fuji Sota Três Coroas. O placar da melhor de 7 é favorável a Fuji e venceu as 2 primeiras partidas. No Na Mira do Pro de hoje, vamos ver a segunda partida jogada pelo título Ryuo. Na primeira partida, vimos um pouco sobre ela na edição passada do RDS News. Vamos fazer uma breve análise agora da segunda partida. Então, pessoal, a gente vai ver a primeira posição aqui no tabuleiro. A partir dos lances que vamos seguir aqui, né? A gente está com o lado do Fuji Sota. Aqui então, o Toyoshima ele abre o peão na torre. Peão aqui para 2-6. O Fuji ele abre o peão para 8-4, seguindo para a linha de Aigakari. Inclusive foi a linha que foi jogada na partida anterior. Aqui o desenvolvimento padrão, um peão para 2-5, peão para 8-5. Aqui geralmente os dois lados jogam, colocando o ouro aqui, né? Para impedir o avanço do peão. E aí alguma tática que você coloca o peão aqui nessa casa e o bispo ele vai estar trancado. Então vamos seguir aqui. Foi jogado o ouro aqui mesmo. As partes. Aqui o desenvolvimento do prata já fica tipo uma login para subir com o prata por aqui, ou mesmo por aqui, colocar o prata aqui. E aí segue com a mesma ideia por parte do Fuji. Aqui coloca o rei para tentar fazer o castelo. Pode seguir com prata para 8-6, aí você abre o peão de 5-6, pode colocar o prata nessa casa aqui e fazer um castelo. Enfim, aqui segue com o peão da lança, né? Aqui o peão de 9-4. O objetivo de você abrir um pouco mais a posição, mas aqui você pode notar que o bispo ele tem essa casa aqui. Ele está atacando diretamente o ponto de 3-5. 5-3, isso. Então aqui pode seguir com o prata defendendo o próprio ouro. Enfim. Então pessoal, aqui nessa posição
a gente teve a sequência de movimentos, né? Aquela sequência de troca no canto. É bem comum você querer invadir a posição do adversário no canto, ainda mais que não tem uma estrutura de defesa, né? Nesse caso aqui a gente tem 4 peças defendendo essa casa de 7-7. É um ponto importante. A torre ela está apontando diretamente para a cabeça do adversário, bem no centro do tabuleiro. E aqui tem uma sequência interessante que o CT pode fazer. Aqui na posição a engine considera como a partida está mais para o T do que para o CT. Então como poderia seguir aqui? Segundo a engine, aqui troca de peão em 9-5, puxando a torre para frente, né? A torre não, a lança. E aí, para poder tirar a lança do raio de ação da torre. Aí aqui, o que acontece? Coloca esse peão aqui, porque vai colocar ele para mover alguma hora. Ele vai estar em território adversário. Vai poder capturar esse prata, esse cavalo vai cair. Muitas possibilidades. Continuando a linha, aqui o CT ele oferece a torre, né, em troca de alguma iniciativa. Aqui segue com o prata tomando a torre aqui em 2-2. Logo após isso, tem esse bloco de bispo aqui que é bem interessante. Se ameaça capturar a lança promovendo, você pode ver que tem uma diagonal bem resposta do rei, tá? Tudo bem, ele pode correr, né? Ele faz, tá colado, mas ainda tem um pouco de vantagem pro Fuji, porque ele tá levando um ataque agora. Aí como que consegue evitar isso? Aqui coloca o cavalo, protegendo o prata, então, com uma peça que vale mais do que a lança. Logo após isso, um drop de peão em 4-7 para tirar esse cavalo daqui. Mas se você colocar o cavalo aqui, por exemplo, está atacando essa lança aqui. E aí, caso a lança venha para frente, esse peão está promovendo e ainda tem uma troca, alguma coisa para ganhar material, né? O CT pode fazer para amenizar a posição. Então aqui a gente segue com o prata tomando esse peão aqui, que é forçado praticamente. Pode ver que o prata está sendo apoiado pela torre. Aí aqui tem a captura da lança, aquela linha que eu falei que você captura e promove, tem um forte ataque aqui, né? Aqui segue com esse peão ameaçando tomar esse cavalo. O Fuji ele joga, poderia jogar, né, no caso, então você tem uma linha alternativa. E aqui um drop de lança atacando diretamente a torre. Você pode ver que essa lança futuramente vai estar apontando para o rei. Aqui então a torre é obrigada a desviar. Aí tem esse bispo podendo atacar aqui de novo. Olha como que tem uma pressão aqui na casa de 5-3, tem um ataque perigoso. Aqui no caso a resposta seria tomar esse cavalo, que vai cair esse prata se não fizer nada. Aí quem pode jogar aqui primeiro, desviando o ouro que está vigiando essa casa aqui, que vai ser uma casa potencial para o Toyoshima conseguir fazer um forte ataque, né? E aqui a engine ela calcula até aqui. Então, como que seguiu na linha principal da partida? O que foi jogado primeiro? Aqui no caso, depois desse lance aqui, foi colocado peão primeiro, por parte do Fuji. Então pessoal, nessa posição aqui,
o Fuji ele tem uma opção para explorar essa diagonal aqui. E você pode ver que o intuito do peão promover caso tenha a captura com lance aqui, essa diagonal vai estar vulnerável, né? Aí esse prata vai cair, aí pode, por exemplo, jogar a torre aqui para apoiar um ataque mais forte ainda, tudo bem, tipo, vai ter isso para defender. Aí no caso pode seguir aquela mesma linha, né? Então, por exemplo, logo joga aqui, aí dá pra conseguir desviar, ou nem precisa desviar, na verdade, se colocar o peão aqui de novo. E tem aquele tema de explorar, né? Não pode capturar, senão tá caindo uma peça de graça nesse caso aqui. Então, por exemplo, se você joga aqui, dá pra puxar ainda de novo. Aí qualquer peça que você tome aqui, ó, já tem um peão promovido no território do adversário. Então como que segue aqui na partida? Seguiu realmente capturando o balanço. E aqui teve essa mesma linha que eu mostrei, a diferença que coloca o cavalo aqui para poder apoiar e invadir a posição, né? Aqui a engine ela sugere que esse lance aqui é o mais forte de resposta para os peritos, que assim que você captura, você ataca duas peças, ou então se você joga aqui, pode pressionar esse peão aqui no exército, tem essa torre, né? Teria que forçar uma troca e pôr uma torre na mão. Você pode ver que o Fuji perderia um pouco do poder de ataque que ele tem. Então aqui seguiu aqui, né, o cavalo, peão promovendo aqui na casa de 9-3. Aí aqui segue aquela mesma linha que a gente viu anteriormente, aquela ideia de tentar capturar o cavalo, né, a peça. Aí joga o prata de saída na defesa da casa de 7-7. Agora você tem 3 peças defendendo, né? Agora em posição do cavalo, você pode reparar que ameaça ganhar a lança. E se o cavalo for capturado, ele fica 2 defensores só nessa casa aqui. Então a torre ela vem para força de pressão. Tentar capturar esse prata, que é ele que vai ter um ataque futuro muito forte. Vocês podem ver que ele pode vir para cá também, né? Aqui segue uma captura da lança de 9-7. Em vez de retomar de imediato, o Yoshimi prefere jogar o peão. Tem aquele estudo de base, né? A gente vê que está atacando 2 peças. Aí segue aqui capturando o cavalo de 8-9. E agora como que vai seguir a partir dessa linha aqui, né? Como que o Sentei pode responder a essa ameaça? Então aqui, pessoal, nessa linha que a gente está vendo aqui, a resposta para o Sentei é promover o peão, atacando essas 2 peças. Logo nessa sequência aqui, pode ver que parece que o Yoshima consegue, né, um bom ataque. Aí a gente vai ver mais pra frente da partida que isso aqui não vai ser o suficiente para poder parar o ataque do Fuji. Aqui tem esse drop de cavalo em 4-5. O foco aqui é poder atacar esse ponto aqui que está vulnerável, o bispo defendendo. E aqui vamos seguir. O rei ele sai daqui para poder sair da frente do ataque da torre. Aqui o Fuji ele tem um tempo para capturar esse prato. Aqui o Yoshima ele
tenta se aproximar do rei do Fuji, né? E aqui como tem uma sequência, você tem esse desvio aqui que você pode fazer, e no caso dá pra capturar com cavalo ou com torre. Aí aqui é jogado com ouro, né? E aqui tem uma linha muito legal que o Fuji faz, que é uma linha de sacrifício. Olha aqui como que segue. Quando toma, né? Se toma de bispo, a gente acha que vai ganhar esse ouro, na verdade não. É mais pra puxar a peça. Aí, torre toma. Aqui se correr, por exemplo, não foi conseguindo na partida, mas vou colocar assim, por exemplo. E aí, agora pode cair o ouro aqui. Você vê que o Gorteio já está na vantagem. O Fuji ele consegue uma vantagem boa, né? E não pode colocar o rei nessa casa aqui, porque está vindo um drop de lança aqui, gravando a torre promovida do Toyoshima. Aí aqui segue o rei, que eu vou capturar. Aí tem esse drop de lança. 5, 6. E aqui não adianta correr, porque aqui tem uma linha de Sumishode, né? Se você quiser pausar o vídeo para ver, eu vou falar qual que é a linha, claro. Por exemplo, se o rei vai para 8-4, simplesmente bispo em 5-7. Aí aqui você pode ver que o rei não tem mais como correr aqui. Se ele vem pra cá, vou colocar nessa linha aqui, por exemplo. Tem essa linha aqui, ó. Ou você pode promover o bispo. Você vê aqui, cheque, né? Aí caso queira cobrir o cheque com o drop de peão, tá levando o mesmo golpe. E caso você tente correr com essa peça, correr aqui, né? Pode seguir o bispo aqui de novo, ameaça dropar o prato aqui, Tetsumi, ainda tá vindo a captura desse ouro aqui, então tipo, você vai ver que o rei vai praticamente ficar sem saída. Aí nesse caso realmente o melhor movimento acho que é correr para essa casa aqui. Aí aqui você pode ver que o Fuji vai apertando o rei do Toyoshima, né? E aqui o Toyoshima ele desiste. Mas por que ele desiste? Simplesmente porque aqui não vai dar mais como. Não tem como recuperar a partida, né? Não tem uma linha que vai ser de grande vantagem. Não tem Tsumi aqui nessa posição, embora pareça que tenha. Por exemplo, joga aqui, pode jogar o bispo aqui. Essa aqui é a única linha que o rei pode fazer, mas você pode ver que ele vai estar bem apertado, né? O Toyoshima ele não tem como atacar o rei do Fuji diretamente, então esse ouro que ele previne todos os drops possíveis. Aí se tenta alguma coisa, por exemplo, um drop de cavalo, para tentar abrir mais a posição, não dá, né? Porque aqui ó, tudo defendido. Por exemplo, se quisesse colocar o cavalo aqui no caso, né? Enfim. Então pessoal, essa partida ela foi bem curta, né? Como a gente pode ver, mas não deixou de ser muito interessante. A ideia de ataque do Fuji, como foi em linha de Aigakari, que é bem agressivo. E com essa vitória aqui, o Fuji ele tem 2-0 de vantagem sobre o Toyoshima. Então pessoal, muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários logo abaixo. O que você achou da partida. Pontos que eu posso melhorar dentro do vídeo. E
A gente se vê no próximo Na Mira do Pro. Muito obrigado, meu nome é Jonathan e até a próxima.